Você gostaria de viver 100 anos? Você gostaria de viver 130 anos? E normalmente já fiz essa pergunta para milhares de pessoas. A resposta costuma ser: depende. Depende do quê? Da qualidade que eu terei do ponto de vista mental nessa idade. Será que as minhas faculdades intelectivas estarão intactas quando eu tiver 100 anos, 130, ou seja lá o que for? Minha memória, meu planejamento, minha tomada de decisão? Em caso positivo, quero viver 100 anos. Em caso negativo, prefiro não. E é interessante porque essa resposta ela nos mostra uma certa dualidade. A dualidade corpo e mente. A ideia de que mente é uma coisa, corpo é outra completamente diferente. E você tem que cuidar de jeitos diferentes dessas duas coisas. Essa ideia é problemática pelo mero fato de que teu cérebro é parte do teu corpo tanto quanto seu dedão, seu fígado, seu intestino e sua língua. Se você quiser ter uma mente saudável, uma mente que dure, que envelheça de uma forma saudável e que esteja lá funcionando muito bem quando você estiver nos seus 100 anos de idade, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar atividade física regular. Não há nada mais benéfico para o cérebro do que a atividade física regular. Para o cérebro especificamente, a atividade aeróbia é a recomendada, mesclada com atividade de resistência. Então a gente está falando de focar em atividades como correr, nadar, andar de bicicleta, jogar bola e mesclar isso com atividade de resistência como a musculação, por exemplo, ou pilates e por aí vai. Se você quiser, por exemplo, evitar a doença de Alzheimer, a melhor coisa que você faz é a atividade física regular. Em segundo lugar, é claro, o corpo é uma máquina e o que a gente bota dentro dele vai ditar em grande medida a qualidade de como essa máquina funciona. E portanto, a alimentação saudável. Se você quer uma mente funcionando, capaz de aprender pelas próximas muitas décadas da tua vida, alimente-se bem. A dieta mais estudada pela ciência é a dieta do Mediterrâneo. Essencialmente a gente está falando de uma concentração da tua alimentação em vegetais, grãos integrais, carnes brancas, óleos saudáveis. Em terceiro lugar, e não menos importante, sono. Sono é super importante. Dormir pouco mata, dormir muito mata. Sono é um processo homeostático, é um processo de regulação biológica do nosso corpo e, portanto, equilíbrio é fundamental. Da mesma maneira, aliás, exercício físico demais faz mal, sedentarismo também. Esses três elementos, eles são o beabá, eles são o básico. Ou seja, não adianta você aprender Aristóteles se você é uma pessoa sedentária, tabagista, dorme 3 horas por noite. Existe o beabá e existe depois o filé mignon, aquilo que você pode adicionar à sua vida para conseguir manter sua mente ativa. E eu quero começar com um dado que ele é muito alarmante. As prospecções que a gente tem para a saúde do cérebro daqui a 30 anos, então estamos falando de 2050, elas mostram que a prevalência de Alzheimer, por exemplo, na América Latina, ela vai ser a maior do mundo. E dentro da América Latina, provavelmente o Brasil vai ser o país com a maior prevalência. Nosso cérebro está envelhecendo muito mal. Por quê? Em primeiro lugar, o brasileiro é sedentário. Em segundo lugar, o brasileiro se alimenta mal. Uma dieta muito focada em carboidratos simples, baixo teor de fibra, pouco vegetal, carne vermelha, coisas que a gente sabe que estão associadas a um mau envelhecimento do cérebro. Além disso, o brasileiro infelizmente é um povo que não se mantém intelectualmente ativo, cuja vida intelectual, de educação, de aprendizagem, ela infelizmente é muito curta, às vezes nem chega a existir. E isso é fatal. E nesse sentido, é interessante perceber que isso tem tudo a ver com um sintoma de uma sociedade, que é a sociedade do imediatismo. É a sociedade onde você puxa seu telefone agora e você consegue pedir a comida que você quiser. É a sociedade onde fast food já diz tudo, é a comida rápida. É a sociedade de fórmulas prontas para tudo. Por exemplo, capas de revista de fitness, onde você vê barriga chapada agora, sarado em 30 dias. Você percebe que não vai ter uma revista que vai te dizer assim: fique com o corpo que você deseja se você for para a academia de 3 a 5 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora, durante 5 anos. Alimente-se saudável, de maneira saudável nesse tempo, e talvez você olhe no espelho daqui a pouco e se orgulhe. Não, é sempre agora, imediato. Fórmulas prontas até para o bem-estar, até para a felicidade, se você parar para pensar. Livros de autoajuda nos dizem o que nós temos que fazer para ser feliz amanhã, a fórmula disso ou daquilo. Isso se espelha em uma realidade que quer respostas imediatas, rápidas e simples para perguntas que são complexas. A mesma coisa com dieta, se você parar para pensar. Qual é a dieta do momento? Aí você tem aquela pílula que vai ser a saúde do momento. Sei lá, hoje em dia talvez seja óleo de coco, alguma coisa do tipo.
Parece que então construir saúde é você seguir certas fórmulas simples, construir bem-estar é seguir certas fórmulas simples. E no conhecimento acontece a mesma coisa. Manter seu cérebro ativo. O que você faz se você quiser evitar a doença de Alzheimer? Alguém vai te dizer, faça palavra cruzada. Do ponto de vista científico, se você fizer palavra cruzada, você vai melhorar muito a sua capacidade de fazer palavra cruzada. Mas isso não é leviano. Aprender palavra cruzada te torna bom em palavra cruzada. Aprender uma segunda língua te torna bom em uma segunda língua. E a ideia é que manter o cérebro ativo do ponto de vista psicológico é justamente aprender coisas novas. Se você nunca fez palavra cruzada, faça, porque é bom. Mas no momento em que você aprendeu e se adaptou à palavra cruzada, aprenda algo novo. E a pergunta que eu faço para você é: quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Se existe uma regra na natureza, é a regra do mínimo esforço. Energia é um recurso muito escasso na natureza, e a natureza fez com que no processo evolutivo as espécies tendam a conservar energia. Essa é uma prerrogativa biológica muito básica. Geralmente então as pessoas têm vontades que são referentes às coisas imediatas que estão à frente delas. Suas vontades tipicamente são de ficar deitado no sofá, assistindo um seriado, assistindo novela. Isso significa que no fim das contas a maioria das pessoas, elas preferem conservar energia. E a gente está falando de conhecimento, do pilar de conhecimento aqui. E eu costumo dizer de maneira bastante incisiva que o conhecimento sem ação é vazio. Nunca tivemos tanto conhecimento a respeito da importância de uma alimentação saudável e de atividade física regular. Nunca houve tanto conhecimento espalhado no mundo a respeito disso. É só você ver que mesmo uma pessoa hoje que mora num lugar simples, que não tem tanto acesso à educação, através da mídia, de novelas, através, enfim, do que está sendo disseminado pelos meios de comunicação, ela sabe, por exemplo, que salada faz bem, que fritura faz mal e por aí vai, que se exercitar faz bem. Só que eu quero que então você olhe os dados da OMS, mundo, global, e você vai ver que as pessoas, elas não estão emagrecendo, elas não estão se alimentando melhor e se exercitando mais, pelo menos não o suficiente para que os números a respeito da saúde melhorem. O conhecimento está aí. Mas o conhecimento ele só serve para algo de fato quando ele muda a forma como você se comporta, quando ele altera ou transforma um pouco a forma como você age. E é nisso talvez que a gente tenha que focar, é em como as pessoas agem. Porque se existe preguiça para atividade física e para comer coisas saudáveis, sem sombra de dúvida existe preguiça para aprender coisas novas. Para você ter uma ideia, falar uma segunda língua, ser bilíngue, fluente em uma segunda língua, pode retardar o surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos. O mero fato de você ser bilíngue. Aí você me pergunta, Pedro, por quê? E eu te explico porque quando você aprende uma segunda língua, você ressignifica o mundo inteiro. Essa cadeira na qual você está sentado não é mais só cadeira, ela é cadeira e chair. Esse microfone não é só microfone, é microfone e microphone. Ou seja, não é só uma maçã, é maçã e Apple. Você cria um novo mundo no teu cérebro. E essa é a grande lição. Para a gente manter a nossa mente ativa, a gente precisa estar o tempo inteiro construindo novas estradas no nosso cérebro, novas conexões, aprendendo coisas novas, desafiando o nosso cérebro em relação a coisas que não sabíamos antes. E isso gasta energia, e isso é chato.